Pessoal, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos começando mais um webinário internacional, agora com foco no CAPS Sprint da Unifesp. E é com grande prazer que eu venho apresentar o nosso anfitrião hoje e a nossa convidada. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando e que acompanham os nossos webinários. Vai ser um momento muito rico de discussão. Hoje o idioma do webinário vai ser em português, porque a nossa convidada ela é internacional, mas ela é brasileira. Mas antes de falar um pouco da nossa convidada, na verdade, quem vai apresentar a convidada é o nosso anfitrião, nós vamos comentar hoje, vamos aprender um pouco sobre bases celulares e moleculares da microcefalia primária. Quem vai falar para a gente vai ser a professora, a doutora Patrícia Pestana Garcês, que ela está, neste momento, na Inglaterra, lá na Universidade de Oxford, e ela é professora também do Instituto de Ciências Biomédicas do FRJ. Mas o nosso agradecimento especial vai para ela, mas, sobretudo, para o professor Matheus e para a professora Miriam, que empenharam tanto para que esse webinário pudesse ser realizado. O professor Matheus irá apresentar a professora Patrícia logo mais, mas eu gostaria de dizer muito obrigado em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp, a colaboração com o professor Matheus e ao apoio da professora Miriam Hayashi com toda essa organização. O professor Matheus de Castro Fonseca, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Biologia Celular realizado no Laboratório de Biologia da Neurotransmissão, onde estudou a interferência de anestésicos venosos e inalatórios no ciclo de vesículas sinápticas em terminações nervosas motoras. Ele é doutor em Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ele estudou lá a participação dos lipid rafts e dos receptores de insulina na proliferação celular e regeneração hepática em parceria com a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Apresenta experiência na área de microscopia, farmacologia da neurotransmissão, biologia neuronal, neuroquímica, sinalização celular de cálcio, biologia de membranas, regeneração e tumorogênese hepática. Atualmente, ele é membro da Sociedade Brasileira de Biologia Celular e pesquisador do Laboratório Nacional de Biociências, o CNPEM, em Campinas, onde coordena o grupo de pesquisa em neurobiologia celular e molecular, com foco em sinalização intracelular, agregação proteica, imageamento de neuroestruturas por raio-x, aplicadas à biologia celular do Parkinson idiopático e déficit intelectual. Então, muito obrigado, professor Dr. Matheus, muito obrigado, professora Miriam, e eu vou deixar a palavra ao professor Matheus apresentar com mais detalhes a professora Patrícia. Gostaria de agradecer a disponibilidade dela, que está no fuso horário diferente nosso, mas está aqui presente. E obrigado a todos vocês que têm acompanhado e participado. O professor Matheus vai dar os esclarecimentos, as instruções, como vocês vão poder fazer para interagir com essa nossa ilustre convidada que nos falará hoje. Muito obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam ouvindo. Agradeço muito à professora Miriam e ao professor Camilo pelo convite e pela colaboração que a gente já tem há alguns anos, eu e a professora Miriam. Agradeço, em suma, a professora Patrícia Pestana Garcês por ter aceitado o convite de nos presentear com esse seminário, como já intitulado, Bases Celulares e Moleculares da Microcefalia Primária. Falando um pouquinho da incrível pesquisadora que é a professora Patrícia, ela tem graduação em Biomedicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Morfológicas pela mesma universidade e doutorado sanduíche na Friedrich Schiller Universitätsjena. Ela completou um pós-doc no National Institute for Medical Research em Londres e atualmente é pesquisadora visitante da Universidade de Oxford. Além disso, ela é professora adjunta aqui no Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, em parceria com o Instituto DOR, pesquisadora da Rede Nacional de Ciência para Educação e orientadora permanente dos programas de pós-graduação em Anatomia Patológica e Ciências Morfológicas. A professora Patrícia tem uma vasta experiência na área de neurociências e virologia, em especial com ênfase na síndrome congênita do vírus Zika e malformações do córtex cerebral por disfunções do centrosoma. Além disso, a professora Patrícia é uma professora extremamente premiada. Ela já recebeu o prêmio da Young Scientist da International Society for Neurochemistry. Ela é apontada como Leshner Fellow da AAAS in Infectious Disease e também uma Early Career Award da IBRO. E eleita membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências. A professora Patrícia também é
pesquisadora em produtividade do CNPq. Apenas passando algumas instruções, as perguntas podem ser enviadas a qualquer momento através de digitação no chat e elas vão ser feitas no final da apresentação. Professora Patrícia, você tem a palavra. Novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Matheus. Muito obrigada pela introdução do meu currículo e pelo convite também, pela professora Miriam. Vocês conseguem ver meu pointer? Uma coisa que eu não testei antes. Sim. Dá para ver a sua seta. Ótimo, tá. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a nossa pesquisa, né, sobre microcefalia primária. É um trabalho que a gente vem desenvolvendo já tem bastante tempo. E eu vou falar não só da síndrome congênita do Zika, mas também da microcefalia primária causada por defeitos genéticos. Né? Se as pessoas quiserem continuar essa conversa pelas redes sociais, aqui está o meu perfil no Twitter, que também é o mesmo perfil no Instagram, que eu uso bastante para fazer divulgação científica. Então, eu dividi a minha palestra hoje em 3 partes. A primeira parte é rapidamente falar sobre a microcefalia primária. Depois eu vou contar 2 histórias. Uma, como eu falei, né, sobre a microcefalia primária causada por defeitos genéticos. E a segunda é o nosso trabalho sobre a síndrome congênita do Zika. E aí, no final, a gente pode fazer um apanhado e comparar as similaridades e as diferenças dessas 2 causas de microcefalia primária. Esse é o objetivo da minha palestra. A gente vai passar, então, pelas bases celulares e moleculares da microcefalia primária. Então, no laboratório, a gente está muito interessado em pesquisar o desenvolvimento cerebral, os aspectos mais iniciais do desenvolvimento cerebral. E como nosso modelo, a gente usa com bastante frequência o córtex cerebral dos camundongos, né, que é um mamífero que tem um modelo bem já estereotipado, bem conhecido na literatura. Então, se a gente olhar a parte mais anterior do córtex cerebral, como a gente está mostrando aqui nesse esquema, e olhar no microscópio, a gente consegue ver o córtex cerebral e, em maior aumento, a gente consegue ver essa região aqui, adjacente ao ventrículo, que é a zona ventricular. Então, nessa região é que vão nascer os neurônios. Os progenitores vão dar origem aos neurônios. Esses neurônios, eles vão, então, sair dessa região da camada proliferativa e vão migrar, formando uma pré-placa, que depois, migrações subsequentes vão, então, separar essa pré-placa em zona marginal e subplaca, e os neurônios vão migrando, né, formando, assim, primeiro as camadas mais profundas do córtex e depois as camadas mais superficiais, formando, então, as 6 camadas do córtex cerebral. No laboratório, a gente está muito interessado nessas 3 etapas. Na etapa de neurogênese, né, onde as células progenitoras dão origem, se dividem e dão origem, então, aos neurônios. A gente tem diferentes progenitores, aqui só para delinear, basicamente a gente tem 2 progenitores, um apical na zona ventricular e um outro, né, na zona subventricular, que é um progenitor que basicamente amplifica, que é um progenitor intermediário, e que vai, então, dar origem às camadas corticais. Os neurônios vão passar, então, da zona proliferativa para as camadas corticais através da migração neuronal. Essa migração ela pode ser feita de diferentes modos, mas, a grosso modo, 80% dos neurônios eles migram radialmente, né, através desses cabos da glia radial, que são os progenitores apicais. Então, eles acoplam esses cabos e fazem a migração radial até alcançarem aqui o seu destino final, que é a placa cortical. E quando eles alcançam, e ao mesmo tempo que eles estão migrando, o neurônio se polariza e o axônio, então, começa a se estender. E esse processo é muito importante, né, que é na extensão axonal que, então, o axônio é direcionado até seu alvo final para que os neurônios se conectem, formam sinapses, né, na etapa de sinaptogênese, e, posteriormente, essas sinapses são refinadas, enfim. E aí o córtex começa a se maturar, de fato. Agora, por que a gente se interessa tanto por essas 3
etapas precoces do desenvolvimento? Bom, basicamente é porque essas etapas são cruciais. Se ocorrer qualquer tipo de distúrbio nessas etapas, isso vai acarretar em malformações. Então, a gente pode didaticamente dividir as malformações corticais em 3 grupos. Então, o primeiro grupo, que é um grupo de malformações causadas por defeitos na proliferação desse progenitor, né? Ou também podem ser causadas por morte celular desse progenitor. E esse grupo, então, gera as chamadas microcefalias, por exemplo, ou também macrocefalias, quando a gente tem um desbalanço, né, positivo, mais neurogênese, por exemplo, isso pode também gerar um distúrbio que é a macrocefalia, que também não é positivo no significado funcional, né? O segundo grupo são as malformações que podem ser causadas por distúrbios da migração neuronal. Então, existem vários distúrbios de migração neuronal que causam malformações, como, por exemplo, as lisencefalias, né? Aqui está exemplificada, então, uma malformação de causa, né? Que a causa foi a migração neuronal, que causou, então, esse duplo córtex, que vocês conseguem ver aqui, tá vendo? Então, os neurônios eles não alcançam o seu destino final e ficam presos entre a zona proliferativa e a placa cortical. E, geralmente, esse cérebro ele é liso, né? Por isso que isso se chama lisencefalia. Não tem os sulcos e giros como o cérebro típico. E o terceiro grupo são malformações relacionadas à conectividade aberrante. Então, quando nós temos, por exemplo, defeitos na conectividade, por exemplo, de grandes vias, como a via do corpo caloso. Então, são defeitos mais sutis, que muitas vezes não são detectados imediatamente, né, esses defeitos de conectividade, mas que causam realmente distúrbios cognitivos para o paciente. E hoje a gente vai focar aqui nessa palestra na malformação que é a microcefalia primária, que é uma desordem do desenvolvimento onde as crianças, né, os bebês nascem com uma redução do perímetro cefálico e essa redução do perímetro cefálico ela tem causas heterogêneas, né? Isso pode ser, a gente vai falar um pouquinho das causas, mas essa redução ela é menor do que 2 vezes o desvio padrão de uma criança a termo, né? Ou se a criança nasce prematura, relacionada com o momento que ela nasceu, né? Comparando com crianças do mesmo sexo e da mesma idade. E, obviamente, a consequência, né, da microcefalia é extremamente severa. Então, 1/3 dessas crianças vão estar realmente dependentes das famílias e também das instituições de saúde e não vão, por exemplo, muitas têm distúrbios cognitivos, enfim, como é uma malformação tão heterogênea, é difícil a gente realmente classificar assim, qual será o desfecho, né, dessa criança. Mas, em geral, é o que se encontra na literatura, né? 1/3 dessas crianças estão extremamente acometidas e não realmente dependentes das suas famílias e não acompanham, né, cognitivamente as outras crianças. Como eu falei, a microcefalia primária, ela ocorre no momento do nascimento, e essa faz a diferença entre uma microcefalia primária e uma microcefalia secundária, né, que é uma microcefalia que ocorre após o nascimento. Então, é uma malformação que ocorre no momento do nascimento e está realmente, primariamente, muito descrita na literatura, com mutações autossômicas recessivas, né, perda de função de genes que chamamos de genes microcefálicos, né? Então, aqui uma foto de uma família brasileira, inclusive com uma mutação no gene CNPJ, que a gente vai falar logo mais. E interessante é que essas mutações, elas ocorrem justamente na célula-tronco, né, no progenitor neural. Esse progenitor que vai dar origem a todas as células do córtex cerebral. Então, já se sabe que já estão descritos mais de 12 genes, que são chamados microcefálicos, né?
Todos esses genes, eles estão relacionados com uma organela celular que é o centrossomo. E hoje eu vou contar, então, a função de um desses genes, que é o CNPJ. Tá? Então, esses genes, eles participam, eles têm um papel importante durante o ciclo celular, principalmente na biogênese do centrossomo. Então, falar um pouquinho do centrossomo, porque é uma organela que às vezes é um pouco negligenciada. Na verdade, por ser tão diminuta, é uma organela que foi pouco estudada e, mais recentemente, com o advento dos avanços da microscopia, a gente consegue, então, estudar um pouquinho melhor o centrossomo. Então, o centrossomo, só para mostrar aqui para vocês, né? O centrossomo ele é formado, na verdade, por um par de centríolos, que está representado aqui em verde, e uma mesh, né, uma nuvem de proteínas que envolve esse centrossomo. Então, o centrossomo ele é formado, até a composição dele é um pouco amorfa, meio complexa, né? Então, é um par de centríolos com uma nuvem de proteínas, né, que tem como função principal a polimerização dos microtúbulos. É o centro organizador de microtúbulos, na maior parte das células, né? E o centrossomo, ele é considerado o órgão da divisão celular. Ele é muito importante para a divisão celular, justamente pela organização dos microtúbulos e a organização do fuso mitótico, né? E durante o ciclo celular, o centrossomo ele tem que se dividir. Vejam que em G1 a gente tem um par de centríolos, né? E essas proteínas pericentriolares, e a gente tem aqui em M já o centrossomo duplicado. A gente tem um par de centrossomos. Tá? É às vezes confuso porque muitos marcadores são proteínas relacionadas ao centríolo, e a gente consegue ver 2 pontinhos, eu vou mostrar para vocês, ou às vezes a gente vê um pontinho que as pessoas usam como marcador do centrossomo quando a gente usa um marcador centrossomal dessa nuvem pericentriolar. Enfim. Mas essa função do centrossomo é tão importante e por isso que a divisão e a biogênese do centrossomo é tão importante também, consequentemente. E claro que qualquer distúrbio nesse processo pode causar um arresto do ciclo celular ou também a saída da célula prematura do ciclo celular. Voltando ao CNPJ, a gente resolveu estudar o CNPJ porque primeiro porque ele um gene, quando mutado, causa microcefalia primária, e a gente não sabia a função desse gene no córtex cerebral, né, dos mamíferos. Era um gene que já tinha sido bastante estudado em invertebrados, mas que realmente nos mamíferos a gente não sabia ainda a sua função. O que se sabia do centrossomo, né, na literatura quando eu comecei a estudar esse gene? Primeiro que os nomes são confusos, ele tem vários nomes, né? Eles podem ser chamados CNPJ, que é o Centromere Protein J, que é uma proteína do centrômero, mas na verdade não é uma proteína do centrômero. Já o nome também é confuso, então já vou dizer logo de cara, é uma proteína do centrossomo, tá? E ele também é chamado de gene microcefálico 6, né? Porque foi descoberto que causa, quando mutado, quando tem a perda de função, causa microcefalia. Em outros organismos, por exemplo, em Drosophila, em C. elegans, né, ele é chamado de SAS4. E esse gene em Drosophila e em C. elegans foi mostrado que ele é fundamental para a biogênese do centrossomo. Então, quando a gente tem a perda de função completa do CNPJ, eu vou chamar de CNPJ porque é o nome oficial dele, é o que hoje em dia o padrão é chamar ele de CNPJ. Então, eu vou continuar a minha apresentação como CNPJ. Mas vocês já fiquem atentos que ele tem vários nomes, vocês podem já ter até ouvido falar dele sem esse nome, que é um nome que realmente até os autores que trabalham com ele têm um pouco de dificuldade, porque ele não é um nome fidedigno, né? Mas tudo bem, é um nome oficial e eu vou continuar assim com ele. Então, quando a gente tem uma perda de função completa do CNPJ, na verdade, o centrossomo não se forma nem os centríolos, nem o material pericentriolar.
essa nuvem de proteínas que envolve o centrossomo, tá? E o que se mostrou também é que o CNPJ, que aqui está SS4, em azul, ele é uma proteína arcabouço. Ele se liga a diferentes proteínas que formam realmente, né, esse início do centríolo e também forma esse material pericentriolar. Então, o que se mostrou? O que já tinha na literatura? Né, que essa proteína era muito importante para o elongamento dos procentríolos. Então, durante a divisão do centrossomo, a gente tem a formação de um procentríolo que vai crescer e vai formar, então, um novo centríolo. E o CNPJ ele é essencial para esse alongamento do procentríolo, como vocês podem ver aqui. Quando a gente não tem o centrossomo, não tem o CNPJ, a gente não tem essa etapa bem formada. Se a gente tem uma superexpressão de CNPJ, a gente tem um procentríolo maior, mais longo. Ele é fundamental para o recrutamento dessa nuvem de proteínas, que é o material pericentriolar, e ele é fundamental, ele é muito importante para a ciliogênese. Então, já de cara, era um desafio estudar o CNPJ, porque ele tem diferentes funções. E depois a gente viu também que o CNPJ ele tem uma função mais desconhecida, que é de desestabilizar o microtubo. Bom, eu embarquei nesse projeto, né, de entender a função do CNPJ em mamíferos. Meu modelo foi, então, camundongo. Um desafio do CNPJ é que, se há perda completa de função, o camundongo não sobrevive, esse modelo não é viável. Então, para isso, para realmente ultrapassar esse desafio, a gente usou a estratégia de fazer uma perda de função aguda do CNPJ em útero. O que a gente faz? Uma cirurgia onde a gente expõe o útero, né, desse camundongo grávido, numa idade que seja uma idade relevante para a gente, no sentido, a gente queria entender a função do CNPJ na divisão, nessas 3 etapas que eu falei, que eu ressaltei, né, na divisão celular, na proliferação, na migração e no crescimento axônico, que são etapas chaves e cruciais desses aspectos mais precoces do desenvolvimento do córtex. Então, a gente usou a idade de 14,5, que foi uma idade bastante precoce, mas que é o pico de proliferação dos neurônios, né, onde se geram os neurônios. E, nesse momento, a gente expõe os embriões e injeta um RNA de interferência, juntamente com um repórter, e faz uma eletroporação. Veja que essa injeção é in útero, né? Então, a gente consegue injetar no córtex cerebral, na verdade, no ventrículo, no espaço, né, que é esse espaço aqui. Nesse espaço, esse RNA de interferência e, pelo posicionamento dos eletrodos, a gente consegue, então, eletroporar essa região, que é a região dorsal, né, que é a região que gera 80% dos neurônios corticais, tá? A gente tem que fazer uma subregulação, porque quando a gente faz, como eu falei, né, se a gente deleta completamente esse gene, a gente perde completamente a função dele, os neurônios não sobrevivem. E a gente queria entender qual era a função desse gene no desenvolvimento cortical, para entender as bases celulares e moleculares da microcefalia, causada pela perda de função do CNPJ. Então, a gente fez uma subregulação de 50% do CNPJ, da expressão do CNPJ, e foi analisar em cortes coronais, como vocês conseguem ver aqui, nessa parte mais anterior do cérebro, né, que é o córtex cerebral, essa região mais dorsal, que a gente vê que a expressão aqui é uma imunocitoquímica, uma imunização in situ do CNPJ. A gente consegue ver que a expressão do CNPJ, né, o RNA mensageiro dele, ele está não só na parte dorsal do córtex cerebral, mas também na região ventral aqui das eminências ganglionares, né? E essa região dorsal e ventral vão dar origem a diferentes neurônios, né? Essa região mais ventral aos neurônios gabaérgicos, a região mais dorsal, os neurônios glutamatérgicos. E muito interessante que a gente já achou aqui na ionização in situ, né? É que
o CNPJ, ele não somente estava nessa região da zona proliferativa, mas também na região da placa cortical, uma região que é pós-mitótica. Então, por isso que a gente foi analisar não somente o papel do CNPJ na divisão celular, mas também na migração neuronal e na extensão axônica. E a gente viu que realmente o CNPJ ele tem diferentes papéis nessas 3 etapas. Tá? Hoje eu vou me concentrar na divisão celular, que é o que mais diz respeito à microcefalia primária. Mas, na verdade, o que a gente vê, né, que... Bom, eu posso até concluir mais tarde isso, mas o que a gente pode perceber é que um gene microcefálico, ele tem diferentes papéis, né, ao longo do desenvolvimento. Então, claro que, como eu falei, né, esses defeitos são mais sutis do que a microcefalia, que é bastante robusta, né, e bastante visível, né? Mas isso também mostra que as microcefalias primárias são mais complexas e que é difícil a gente classificar esses grupos de malformação, né? Muitas vezes essas malformações são bem heterogêneas e podem ter diferentes aspectos. Pode ter uma microcefalia com lisencefalia, com, por exemplo, uma genesia do corpo caloso, enfim. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função do CNPJ na divisão celular. Então, a primeira coisa que a gente foi ver foi olhar para a zona proliferativa e a gente foi ver, né, aquela zona proliferativa que fica adjacente aqui ao ventrículo, que está em preto, e foi olhar justamente como estava o centrossoma. Né? Então, para isso, a gente marcou com marcadores de mitose, né, a fosfestona, que marca essencialmente células em mitose, mais fortemente células em mitose, e também usou marcadores para o centrossomo, como, por exemplo, a gama-tubulina, né, onde a gente consegue observar a gama-tubulina é um marcador que fica ali no material pericentriolar, então quando a gente tem a célula em mitose, a gente tem 2 pontos, né, de gama-tubulina, tá? E o que a gente viu foi, com a redução a subregulação do CNPJ, a gente viu uma redução severa no tamanho, na área do centrossomo, tá? De 50%, nessas células que foram subreguladas para CNPJ. Então, com um centrossomo reduzido, o que a gente espera? Vamos olhar para os microtúbulos, né? Principalmente os microtúbulos astrais, que são muito importantes para o direcionamento, né, do ângulo de como que essa célula vai se dividir. E o que a gente viu? Que no nosso grupo subregulado para CNPJ, a gente tinha uma diminuição, tá vendo aqui? Quando a gente quantifica a fluorescência dessa região aqui, dos microtúbulos astrais, a gente tem uma redução nesses microtúbulos. Claro, né? Então, a gente tem uma redução do CNPJ, a gente tem uma redução da expressão do CNPJ, que leva a uma redução do tamanho do centrossomo e, consequentemente, uma redução nos microtúbulos astrais. Então, a gente foi ver se o fuso mitótico estava desorientado. Então, em geral, essas células nessa etapa, né, os progenitores nessa etapa, eles se dividem verticalmente. O que quer dizer isso? Que as células elas fazem uma divisão onde os centrossomos eles ficam paralelos, né, ficam 2 pontinhos paralelos, e a célula se divide. Né? Quando há uma divisão oblíqua, em geral, essas células elas saem muito rapidamente, elas perdem a adesão aqui da zona ventricular e elas saem precocemente do ciclo celular, muitas delas. Né? Aí o que a gente viu foi realmente uma randomização desse fuso mitótico. E com essa randomização, o que aparece para a gente no grupo com a subregulação do CNPJ é justamente isso, que as células elas têm mitoses em locais ectópicos. Né? Então, elas perdem a adesão aqui da zona ventricular, de novo, com aquele marcador de mitose, né? A fosfestona 3, a gente consegue ver, então, que essas células perderam a adesão e são as células eletroporadas, então, duplamente marcadas com o GFP. Né? Que é diferente do nosso controle. Então, primeiro que tem um aumento de células em fase M e essas células elas estão localizadas atipicamente, ectopicamente, fora da zona ventricular.
Então, a gente foi olhar para o ciclo celular e viu que realmente, né, fazendo então essa análise do ciclo celular pela citometria, a gente viu que realmente tinha um acúmulo de células na fase M, e que quando a gente olhava para marcadores neuronais, ou seja, se a gente tem mais células arrestadas numa fase do ciclo celular, é possível então que esse progenitor não esteja gerando os neurônios que estavam programados para nascer. E o que a gente vê aqui com marcadores neuronais, né, por exemplo, de TUG1, é que há uma redução desses marcadores com a subregulação do CNPJ. Bom, então, só para concluir essa fase, assim, queria contar essa história porque eu acho que é bem ilustrativa, né, de uma função, de uma perda de função de um gene microcefálico e as consequências, né, então quais são os mecanismos envolvidos nisso, e a gente vai depois comparar com outros tipos de microcefalia. Então, em geral, as microcefalias primárias de causa genética, elas estão relacionadas ao centrosomo, que é como se fosse a raiz dessa microcefalia. Então, disfunções do centrosomo geram uma desregulação do ciclo celular, e essa desregulação do ciclo celular pode significar um arresto do ciclo celular, mas muitas vezes também significa que as células saem do ciclo celular e, portanto, menos neurônios sendo gerados, então acarretando na microcefalia. Só vou pincelar aqui, porque é uma informação também interessante, né? Não sei se as pessoas também se interessam, talvez, por câncer. Essa disfunção do centrosomo, ela pode tender ao outro lado. Ela pode também gerar, promover uma hiperproliferação que pode gerar também um câncer. Tá? Então, é um trabalho que a gente quem já realizou, que está, na verdade, no forno, em relação ao CNPJ, que a gente pensou, então, se o CNPJ, a perda de função dele, gera um defeito na proliferação, menos células proliferando e menos células migrando, então será que, né, uma superexpressão do CNPJ gere, né, pode ser a origem de um câncer? Então, a gente viu que realmente pode, no caso aqui que a gente analisou o glioblastoma, mas isso é uma outra história, só rapidinho para linkar as coisas. Bom, uma outra, como eu falei, a microcefalia, ela tem diferentes causas, que podem ser desde causas genéticas ou causas ambientais. Então, nas causas ambientais, muitos diferentes fatores causam a microcefalia primária. Pode ser, por exemplo, abuso de drogas durante a gravidez, né, álcool, ou com as infecções, né, as infecções que a gente chama do tipo TORCH. Né? TORCH, essa sigla vem de toxoplasmose, outras infecções, como, por exemplo, o vírus da Zika, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis. Né? Então, é só para lembrar que existem diferentes infecções que também causam microcefalia primária. O interessante é que essas infecções, em geral, elas acometem também a célula-tronco neural. Né? Então, aqui uma representação de uma microcefalia causada por uma infecção viral. A gente vai falar um pouquinho mais dela, que é do vírus da Zika. Então, no ano de 2015, vocês lembram, né, que foi uma coisa bastante traumática, um fato bastante traumático para o nosso país. A gente teve um aumento absurdo do número de casos de microcefalia no Nordeste. Isso foi final de 2015. Precisamente em outubro de 2015. Eu lembro muito bem porque eu fiquei realmente muito abalada nesse momento. Então, naquele momento, né, em outubro de 2015, ninguém sabia o que realmente estava acontecendo. Por que estava ocorrendo esse aumento repentino do número de casos de microcefalia? Muitas pessoas levantaram dúvidas, né? Será que é uma subnotificação dos casos de microcefalia e, de repente, agora a gente está olhando para isso? E, na verdade, não. Né? Então, houve um aumento de mais de 300% nas taxas de microcefalia, que são malformações raras, né, em geral. E interessante que os médicos que estavam ali acompanhando naquele momento viram, né, correlacionaram,
é que as mães que tiveram os bebês com a microcefalia relataram sintomas de uma infecção viral. E essa infecção viral era relativamente recente no país, né, que é a infecção do vírus da Zika, que, dentre os vírus que circulam no nosso país, até o momento aquele vírus ele era o mais leve, causava uma infecção mais branda, né? O que as pessoas relatavam era realmente um rasgo cutâneo, muitas vezes um conjuntivite, né? E passava em 5 dias os sintomas, no máximo 7, né? O que a gente não sabia é que realmente o vírus da Zika ele tinha a capacidade de infectar a placenta e passar, né, pela placenta e infectar então os fetos. Bom, o que se sabia naquele momento, em 2015, era muito pouco, eram menos de 10 citações do PubMed. A gente sabia que ele era um flavivírus, da mesma família da febre amarela, da mesma família do dengue, que codificava um vírus de RNA, que codificava 10 proteínas, sendo 3 estruturais e 7 não estruturais, né, como vocês conseguem ver aqui. E o que se sabia também em 2015, já se sabia que ele era um vírus que era carreado pelos mosquitos, né, pelo mesmo mosquito da dengue, o Aedes aegypti, que realmente está presente nessa faixa tropical vermelha do mundo, mas que também tinha capacidade de infectar os espermatozoides e, portanto, tinha capacidade de ser transmitido sexualmente. Na verdade, o vírus da Zika, que depois a gente ficou sabendo, né, houve um boom de pesquisas e a gente agora sabe bastante do vírus da Zika, sabe-se que ele consegue sobreviver mais de 6 meses no sêmen, né, na verdade nos testículos, e essa infecção realmente pode causar, então, por exemplo, uma pessoa que mora em países não tropicais, pode vir para um país tropical, ser infectado pelo vírus da Zika, pode nem saber que teve a infecção, porque muitos dos casos são também assintomáticos, e transmitir esse vírus para sua parceira grávida, né? E causar, então, uma microcefalia. Então, naquele momento, a gente não sabia que era o vírus da Zika que estava causando, mas tinha fortes indícios, né? Que era ele que estava causando. A gente precisava testar. Então, a gente primeiro foi testar realmente se era o Zika que estava causando e, posteriormente, a gente se interessou em também entender qual era o papel, né, qual era o efeito do Zika nessas 3 principais etapas do desenvolvimento cortical. Então, primeiro fomos olhar para a proliferação e sobrevivência das células tronco neurais, porque justamente está muito relacionado com a microcefalia primária, e para isso a gente utilizou, nesse momento, né, um modelo de células humanas. Então, a gente fez uma parceria com o professor Steven Rein, da UFRJ e do IDOR, e lá eles têm uma plataforma onde a gente pôde testar o efeito do Zika em células tronco neurais derivadas de iPS. Então, essas iPS foram conseguidas através, né, de uma purificação de células do trato urinário, que foram, então, reprogramadas, né, e a gente consegue diferenciar essas células em células tronco neurais, e a gente consegue também fazer outros modelos que eu vou contar adiante. Mas primeiro a gente expôs, né, o vírus que já tinha no laboratório do professor Amilcar a essas células tronco neurais, e usou, na verdade, 2 tipos de vírus. A princípio a gente só tinha o vírus proveniente da África, então era um vírus da cepa africana, e a gente também depois, mais tarde, a gente conseguiu isolar o vírus da cepa asiática, que era a cepa que é a cepa ainda que está circulando no Brasil, né? Porque o vírus da Zika não foi embora, apesar da gente não ouvir falar mais dele, né? Mas ele ainda está circulando. E a gente estudou, então, essas 2 cepas. A cepa africana não saiu da África, tá? Então, é uma cepa que realmente ficou contida ali, né, no continente africano, e teve uma mutação e ganhou, então, o mundo, né? Que a cepa asiática está circulando agora em todos os continentes, principalmente na parte tropical do mundo. Então, a gente expôs o vírus da Zika
que aqui está marcado com uma proteína de envelope, né, que é o 4G2, as células-tronco neurais humanas, SOX2 positivas, e o que a gente viu foi que realmente o vírus da Zika era capaz de amplificar esse vírus. Né? Então, se a gente, por exemplo, pega o sobrenadante dessa cultura de 2 dias e compara com 3 dias, a gente consegue ver que há um aumento, né, amplifica, né, um aumento da amplificação da produção do vírus. Só um minutinho que eu vou... Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Patrícia, tá dando para te ouvir bem. É porque agora eu tirei o fone, que minha bateria acabou, mas eu vou continuar por aqui, então. Tá ok. Então, a gente fez esse ensaio numa cultura 2D, depois a gente quis entender se numa cultura 3D a gente conseguia ver os efeitos mais precoces da neurogênese. Então, a gente fez um ensaio de neurosferas, a gente pegou essa cultura 2D, levantou essa cultura 2D e cultivou essa cultura 2D, esses neurostem cells, né? Esses progenitores em agitação, para formar, então, essas neurosferas. E a gente tem essas neurosferas aqui, se formam rapidamente, em 3 dias. Tem marcadores de progenitores, como SOX2, nestina, e marcadores já diferenciados, como, por exemplo, o TUG1 e o S100-beta. E o que a gente viu é que o vírus continuava infectando essas culturas e que ele realmente, em 3 dias, já tinha capacidade de alterar a morfologia dessas culturas e depletar realmente essas culturas. E aqui a gente colocou diferentes tipos de concentração de vírus, né, partículas virais por célula, por exemplo, 2 partículas virais de meia por célula, e a gente consegue ver realmente que há uma depleção dessa cultura em 6 dias. Quando primeiramente a gente fez isso com o vírus africano, a gente fez isso também com o vírus brasileiro, e o que a gente viu é que o vírus brasileiro ele se comportava de maneira bastante similar ao vírus africano, porém com uma cinética diferente. Se comportava de maneira similar por quê? Porque ele também reduzia o tamanho dessas neurosferas, comparando aqui com uma neurosfera controle, e aumentava, né, os níveis de morte celular nessas culturas. E essa redução era só mais lenta, era 2 vezes mais lenta que o vírus africano. A gente pode discutir um pouco sobre isso, porque isso foi realmente muito debatido, né? A diferença desses 2 vírus, já que já se sabia na literatura que na África, pelo menos não se sabe, né? O que não se sabe é se o vírus africano causa microcefalia, né? O que se sabe é que o vírus visto, né, circulando aqui no Brasil, que é o da cepa asiática, causava microcefalia. E para entender, então, os mecanismos moleculares da infecção do vírus da Zika, a gente pegou essas culturas de neurosfera após 3 dias de infecção e fez ensaios tanto de proteômica, né, como também do transcriptoma. Então, de também saber quais são os genes e as proteínas que estão desreguladas na infecção do vírus da Zika. E o que a gente viu, juntando, aqui é só uma representação, na verdade a gente viu mais de 500 genes e proteínas desregulados. Aqui a gente tem os processos biológicos mais desregulados nessa infecção. Aqui os símbolos, só rapidamente, só para guiar vocês um pouco. Os símbolos, os redondos aqui são as proteínas e os losangos são os genes. E os que estão em verde são subregulados e as proteínas e os genes que estão em vermelho estão suprarregulados. E o que a gente viu foi uma suprarregulação de genes e proteínas relacionados à replicação viral, na verdade, proteínas essencialmente. E depois a gente viu que essa infecção viral causava também uma suprarregulação de alvos relacionados a danos de DNA. E o que a gente viu claramente foi, massivamente, foram proteínas e genes relacionadas ao arresto do ciclo celular. Então, era como se o vírus entrasse na célula, arrestasse o ciclo celular e, portanto, né, uma consequência desse arresto do ciclo celular é a subregulação, né, aqui em verde, de genes e proteínas relacionadas ao programa neurogênico. Então, a gente tem aqui fatores de transcrição como NeuroD1, SATB2,
né, que são fatores de transcrição muito importantes para ativar um programa neurogênico nesse novo neurônio que está sendo gerado, né? Então, o NeuroD1 é chamado de um fator de um master regulator, né? Um regulador mestre da neurogênese, porque ele consegue ativar muitos outros genes que vão conferir, então, as características morfológicas, né, e outras características bioquímicas da diferenciação neuronal. Então, esses genes estão subregulados. E a gente validou, obviamente, esses genes, né, e proteínas. Então, a gente viu a suprarregulação aqui, por exemplo, do Toll-like receptor 4. Também vimos a suprarregulação do DDX6, que é muito importante para a replicação viral. E a gente foi também estudar em modelos de microcefalia in vitro o efeito do vírus da Zika. Então, ao mesmo tempo que a gente fazia experimentos mais rápidos com as neurosferas, a gente conseguiu também fazer um experimento bastante elegante, no modelo elegante, né, que é o modelo de organoides cerebrais humanos. Então, esse modelo, ele foi, na verdade, foi descrito com um exemplo da microcefalia. Então, os autores, eles usaram células de pacientes com microcefalia e pacientes controle para validar esse modelo de organoide que recapitula as etapas precoces do desenvolvimento do córtex cerebral, na verdade, do cérebro humano. Então, a gente tem aqui uma região proliferativa, mais perto de uma cavidade, que seria uma cavidade tipo ventrículo, e aqui nessa região mais externa, a placa cortical, que é para onde os neurônios migram. E aqui vocês conseguem ver que realmente o modelo de microcefalia, ele tem um córtex menor, né? Que era um desafio na literatura, já que os modelos animais, eles têm realmente... não recapitulam completamente com toda a severidade que a gente vê nos humanos. Tem uma redução e é consistente, mas não tão severa quanto a microcefalia observada nos humanos. Então, no laboratório do professor Stevens, eles já faziam esse protocolo, né, que foi exatamente igual ao protocolo da Madeleine Lancaster, em 2013. E a gente expôs, então, esse organoide cerebral ao vírus da Zika, e após 11 dias, a gente foi medindo a área, né? E a gente viu que a área do organoide cerebral exposto ao vírus da Zika era 40% menor que o controle. Então, realmente, ficou provado que o vírus da Zika, pelo menos em modelos in vitro, causava essa microcefalia, né, porque a gente viu que ele causava uma morte celular, que também alterava morfologicamente a organização das neurosferas e do organoide cerebral. E a gente viu que, só para resumir, né, o que a gente encontrou no nosso transcriptoma e no nosso proteoma foi que as infecções virais, agora com o vírus brasileiro, né, a gente conseguiu ver que realmente houve um aumento de alvos de infecção viral, um aumento de alvos, tanto genes e proteínas relacionadas ao dano de DNA e uma subregulação de genes importantes para a progressão do ciclo celular e da diferenciação neuronal. E eu trouxe também para vocês, só para completar essa história, né, da infecção do vírus da Zika in vitro, que foi mostrado em relação ao centrosomo. Como eu falei, o centrosomo, ele é a raiz da microcefalia, pelo menos o que se achava da microcefalia de causas genéticas. E muito interessante foi que esse grupo que já trabalha bastante com microcefalia primária, né, na Suíça, eles rapidamente fizeram esses experimentos muito interessantes, né? Eles infectaram também as células tronco e viram que realmente o vírus da Zika, ele tem um efeito na formação do centrosomo. Então, por exemplo, eles viram que essas células tinham fusos mitóticos multipolares, que é um defeito que é muito ocasionado quando a gente tem mais
centrossomos sendo formados, centrossomos supranumerários, que a gente chama, e a gente tem, então, a formação desses fusos mitóticos multipolares, que é o que acontece também com a microcefalia primária de causa genética, né? Então, o vírus, ele também pode ir por esse mecanismo. Na verdade, a gente não sabe se isso é uma causa ou uma consequência da infecção viral. Por quê? Porque em outro estudo foi mostrado que em organoides cerebrais, por exemplo, o centrossomo ele está mal formado e as proteínas, né, na verdade, que foi visto os genes que são importantes durante o ciclo celular para a biogênese do centrossomo estão subregulados, assim como na microcefalia primária genética. Então, a gente vê aqui o CPAP, que é, de novo, um outro nome do CNPJ. O CPAP mostra aqui, então, que com a infecção do vírus, a gente tem uma subregulação do CNPJ. Só que a síndrome congênita do Zika, como a gente chama hoje em dia, né, ela é muito mais do que só a microcefalia. A microcefalia é um sinal clínico. Na verdade, o que a gente chama de síndrome congênita do Zika é porque a gente tem uma coleção de malformações cerebrais que vão muito além da microcefalia, como eu falei. A gente tem a lisencefalia, tem uma ventriculomegalia bastante pronunciada, como vocês conseguem ver aqui, calcificações, né? Digenesia do corpo caloso, que é quando a gente tem uma malformação de conectividade, onde os dois hemisférios não estão conectados corretamente. A gente tem uma diminuição dessa ponte que conecta os dois hemisférios, o que mostra que, na verdade, o Zika ele atua em diferentes etapas do desenvolvimento. E para isso a gente foi olhar em outros modelos em vivo, né? E a gente sabe agora que o vírus da Zika ele usa como receptor, pelo menos um dos receptores, são os receptores tirosina quinase, como, por exemplo, o AXL. E esse receptor, já está mostrado que eles estão presentes não só nas células tronco, que ficam aqui na zona ventricular, células tronco neurais, mas também em vasos sanguíneos, né? Aqui é uma foto mostrando no corte coronal como que se dá essa invasão dos vasos sanguíneos durante o desenvolvimento do córtex cerebral, que é justamente ao mesmo tempo que a gente tem a neurogênese, né, o córtex se formando, a gente tem também a invasão desses vasos sanguíneos, e a gente vê dois plexos, né, um periventricular e um mais superficial que invade, então, o córtex cerebral. Então, a gente usou modelos em vivo. Agora, nem todos os camundongos são suscetíveis para a infecção do vírus da Zika. Então, ao mesmo tempo, em 2016, foram publicados 3 artigos muito importantes, né? Um artigo aqui brasileiro, né, do grupo da Congola, Nature, que mostrou que o vírus da Zika realmente causa a microcefalia em vivo. Eles usaram esse camundongo SJL. E outros grupos também mostraram com outras estratégias, né? Por exemplo, infectando in utero, lembra daquela estratégia da injeção in utero? A gente tem, então, a infecção aqui do vírus da Zika in utero, mostrando que também há uma redução do cérebro, ou uma infecção também subcutânea, por exemplo, em camundongos que são deficientes para o receptor do interferon do tipo 1, que é uma via muito importante para realmente a infecção do vírus da Zika. Então, quando a gente tem uma deficiência nessa via, o vírus da Zika consegue se replicar e, portanto, passar da placenta para a infecção fetal. E o que a gente viu no nosso modelo em vivo, que foi um modelo que a gente usou nocautes receptores do interferon gama, a gente fez uma infecção intravenosa com 10/6 de PFU e a gente viu realmente que havia uma redução da placa cortical, uma redução tanto da espessura quanto também da espessura total da placa, mas também se a gente dividir a placa em diferentes áreas. E a gente mostrou que os tecidos maternos, bem como os tecidos das proles, né, dessas mães infectadas,
estavam infectados com o vírus da Zika. Né? O que a gente viu foi essa microcefalia, como eu falei, era bem parecida com uma microcefalia causada por uma deleção ou uma subregulação de um gene microcefálico. E o que a gente foi analisar, justamente, foram etapas de neurogênese, migração e, na verdade, migração, organização e diferenciação. E o que a gente viu foi, de novo, um defeito na proliferação, com uma redução das células progenitoras aqui marcadas em fosfistona, que são marcadores de fase M, como eu falei, né, tanto na zona ventricular quanto nessa zona subventricular, onde estão também progenitores que amplificam, né? E nesse momento como o momento de infecção foi em E12, a gente foi olhar para as camadas que são formadas em E12, então a gente foi olhar para essas camadas aqui, que são as camadas infragranulares, que expressam esse marcador, que é o CETP, e esses marcadores estão reduzidos, né? Então, mostrando que uma redução aqui dos progenitores leva a uma redução também desses marcadores da neurogênese. Porque nesse momento a gente não viu morte celular. Então, diferentemente dos ensaios in vitro, que rapidamente a gente via morte celular com 6 dias, 5 dias, aqui a gente só foi ver morte celular depois de 8 dias. Então, nesse momento de 3 dias após a infecção, a gente só viu o arresto do ciclo celular e uma diminuição da neurogênese, né? Vimos também como o vírus da Zika tem o seu receptor está expresso em vasos sanguíneos, não só nos progenitores, mas também nos vasos. A gente viu uma colocalização do vírus da Zika com os vasos sanguíneos, né, tanto no córtex cerebral, né, como vocês estão vendo aqui. Aqui também uma marcação com vírus e a isolectina, que marca vasos. Também aqui, de novo, um outro marcador, né, a isolectina com IB4. E a gente viu uma redução na ramificação desses vasos. Então, os vasos tinham os mesmos números, mas, na verdade, tinham menos ramos, menos ramificação, e esses ramos eram mais curtos, né? Então, em geral, a área aqui na zona ventricular com os vasos estava menor. Então, a gente ainda tem que investigar um pouquinho mais sobre o que realmente está causando, né? O que o vírus Zika está causando nesses vasos, se ele está causando morte celular, defeitos de proliferação, diferenciação, isso ainda não está muito claro. Mas realmente existe uma redução dessa colocalização, né, dos vasos, aqui lamina positivos, com essa região da zona ventricular, que é nestina positiva. E o que a gente imagina que, como existe um efeito direto na neurogênese, também existe um efeito direto aqui na angiogênese, e esses dois processos eles estão acoplados, eles sinalizam um para o outro. Então, o que pode ainda exacerbar, né, o efeito da infecção do vírus da Zika. Bom, só para fechar, o que a gente viu em termos de desorganização do córtex, primeiro, um aumento, né, muito grande da celularidade de células de microglia, né, como se esperava numa infecção viral, acompanhado com um aumento de morte celular. Aí já estamos falando de uma infecção de mais de 8 dias, né? E esse aumento da morte celular não necessariamente está relacionado com a infecção direta, mas a gente acha que pode estar relacionado com um efeito também da inflamação. Então, em relação à organização do córtex, o que a Raíssa, que foi uma aluna de doutorado lá no laboratório, viu, foi que existe uma grande desorganização do córtex na infecção do vírus da Zika. Vocês conseguem ver aqui o hipocampo, aqui o giro denteado do hipocampo, bastante acometido, né? A região de CA3 também reduzida. A Jéssica, que foi uma aluna de mestrado, mostrou que realmente infectando animais pós-natais com o vírus da Zika, ela conseguia ver uma alta taxa de caspase positiva de morte celular nessa região do giro denteado. E essa região do giro denteado ela é muito nobre, é uma região onde ocorre a neurogênese no adulto, né?
Então, a gente se interessou em olhar para essa região porque ali é o berço da neurogênese do adulto. Ali vai formar a zona neurogênica do adulto, né? Então, o que a Jéssica viu foi uma desorganização completa dessa região do giro denteado e também do nicho neurogênico, né? A gente tem uma redução no número de células de neurônios positivos, ou seja, uma diminuição na neurogênese, já numa idade precoce, né? 7 dias depois da infecção. E, mais tardiamente, né, o que a gente vê são defeitos na conectividade também. Então, a gente viu que o corpo caloso, que é esse grande trato, essa grande comissura telencefálica que liga os dois hemisférios, aqui em branco, né, a gente consegue ver que o corpo caloso dos animais infectados com Zika está reduzido. E aqui a gente fez uma infecção direta em útero, né, na idade de G13. O que a Raíssa viu foi que realmente o corpo caloso está reduzido. E o que o Jefferson analisou, será que o corpo caloso está reduzido porque o vírus tem um efeito direto no crescimento axônico? Então, para isso, ele expôs essas culturas de neurônios ao vírus, e o que ele viu que sim, né, que apesar de ter uma taxa baixa de infecção de neurônios jovens, que a gente já conhecia, mas, ao que parece, essa inflamação que o vírus gera, esse ambiente hostil, pode reduzir, então, o comprimento axônico. O que a Raíssa viu também é que não pode ser também um efeito extrínseco. Então, o axônio ele cresce e se direciona por conta de fatores intrínsecos, como o Jefferson viu, realmente tem um efeito intrínseco no crescimento axônico, mas que células que estão no ambiente liberam moléculas que são importantes para o crescimento desse axônio. Então, por exemplo, essas glias de linha média, que são GFP positivas, e a gente viu marcando com um marcador lipofílico, né, que foi o DAI, são realmente importantes, elas estão diminuídas na infecção do vírus da Zika, porque o vírus ele tem um tropismo grande por células da glia. E aí o que a gente vê é que os axônios calosos, né, esses axônios que cruzam os dois hemisférios, eles se direcionam de maneira errônea. E também, se a gente olhar mais a longo prazo, né, a Tailene, que agora é uma aluna de doutorado, ela viu que essa redução do corpo caloso, ela se mantém num animal infectado adulto, né, com 60 dias, que existe uma redução do corpo caloso, mas essa redução, se essa infecção ela é feita pós-natal, parece não estar relacionada com o número de células calosas, que são células SATB2, né, que está aqui normal. Ela viu uma redução de células CTIP2, são células de projeção na verdade, projeção córtico-espinhal, né, elas se localizam numa região infragranular do córtex. Essas, sim, estão diminuídas, mas as células calosas mantêm o mesmo número, o que leva a concluir que, possivelmente, outras células podem estar envolvidas nessa diminuição do corpo caloso, que podem ser os oligodendrócitos, por exemplo, né? As próprias células de microglia, que também participam na formação desse corpo caloso, enfim. E para fechar, eu queria dar para vocês esse panorama, né, que o vírus ele atua nessas 3 etapas do desenvolvimento, tanto na neurogênese quanto na organização cortical, né, quanto na diferenciação dos neurônios, do crescimento axonal. E ele faz isso de maneira autônoma, ou seja, ele infecta as células tronco-neurais e causa realmente um arresto no ciclo celular e uma diminuição na neurogênese, mas essa infecção, ela realmente impacta o meio ambiente, que causam também efeitos não autônomos às células neuronais, como, por exemplo, né, o aumento de células de microglia ativada, né, o aumento de células em apoptose que não estão infectadas, em geral, né? Essas células que morrem, elas morrem muito pela sinalização do ambiente hostil que se encontra. E, na verdade, o vírus da Zika
né? Assim como a gente está vendo com o SARS-CoV-2, ele é um vírus que ele tem, sim, um tropismo pelas células-tronco neurais, mas a gente também sabe, hoje em dia, que ele tem um tropismo por diferentes células, e que isso que torna, na verdade, esse estudo ainda mais complexo, porque muitas células são alvos desse vírus, né? Tanto células da placenta, que são fundamentais para a passagem, para a transmissão vertical, né? A passagem do vírus do ambiente materno para o ambiente fetal. E incluindo as células endoteliais, que a gente viu também na placenta e no cérebro. Como é que eu estou de tempo? Acho que você pode seguir, Patrícia. Você tem mais... Passou 1h07, mas pode seguir mais um pouco, tá legal. Tá, eu só vou concluir e agradecer. Realmente o que a gente pode discutir agora é comparar, né, esses mecanismos da microcefalia primária por causas genéticas com a microcefalia primária por causas ambientais, como, por exemplo, na infecção do vírus da Zika, falar que realmente o que a gente está explorando agora são os mecanismos celulares e moleculares do vírus da Zika, mas não só na etapa de divisão celular, mas também nas outras etapas, que são até mais sutis, que podem explicar, né, os efeitos a longo prazo, na verdade, os efeitos a longo prazo dessa infecção, né, que podem estar relacionados com a organização cortical, com defeitos de conectividade. Eu não vou entrar nesse assunto, mas só queria que vocês soubessem que a gente também estuda essa grande pergunta, né, que na verdade está relacionada com por que existe uma assimetria na distribuição da microcefalia e como que a gente consegue explicar isso. Então, de fato, existe uma assimetria na distribuição, a gente tem ilhas de microcefalia pelo país que não está relacionada com a distribuição do vírus da Zika, e a gente tem várias hipóteses, inclusive, mais recentemente, a gente explorou bastante o papel da desnutrição materna para aumentar a suscetibilidade das mulheres que fazem a transmissão vertical do vírus da Zika. E queria agradecer, porque esse trabalho ele é multicêntrico, interdisciplinar. Agradecer muito ao Instituto DOR e ao laboratório do professor Stevens, ao laboratório do professor Amilcar Tanuri, que é o nosso virologista. Aqui está a Luísa, o Rodrigo. A colaboração com a Universidade de Oxford, o professor Zoltan, a professora Helen, o nosso grupo no Rio, né, que está no ICB. A gente está no Laboratório de Neuroplasticidade, que é o laboratório chefiado pelo professor Roberto Lente. E esse aqui é o nosso grupo. Eu não falei o nome de todo mundo na apresentação, nem de todos os colaboradores, mas meu profundo agradecimento para esse time, que eu fico muito orgulhosa de participar. E agradeço a vocês pela atenção e a paciência aqui. Obrigada. Obrigado, Patrícia, pela palestra. Sempre que eu assisto, eu tenho perguntas novas. Deixa eu só lembrar ao pessoal, então, que está acompanhando a gente, que eles podem continuar mandando as perguntas pelo chat. Patrícia, eu vou tentar dividir e organizar as perguntas por tema, apesar de achar que eles são que eles se sobrepõem em algum ponto. Com relação ao CNPJ, eu adorei o nome desse gene, achei interessante isso. Bom, essa é uma pergunta interessante. Se a ação do CNPJ ela é dependente de polimerização de microtúbulos, a migração neuronal ela pode ser classificada, então, como um evento que inicia-se prioritariamente intracelularmente? Sim, sim. A gente tem vários fatores, eventos intrínsecos do neurônio que são muito importantes para realmente essa motricidade do neurônio, né? Para ele se mover. Então, o centrossomo já está bem descrito que ele é importante para formar uma jaula, se chama mesmo jaula de microtúbulos, que envolve o núcleo. E com as proteínas motoras, né, e também com a ação da actomiosina na traseira do neurônio, que empurram o núcleo, e as proteínas motoras que puxam
o núcleo para se deslocar. Então, a formação dessa jaula é muito importante, a jaula de microtúbulos, e o centrosoma é que organiza isso. Então, é interessante porque a gente consegue medir a distância entre o centrosomo e o núcleo. Essa distância, ela é bem estereotipada, ela vai variar um pouquinho, porque a célula vai migrando, né? Mas se o centrosomo estiver completamente desacoplado do núcleo, então a distância dele está muito longe, por exemplo, isso é um sinal que há realmente uma disfunção da migração neuronal. E o que a gente vê com o CNPJ, né, quando a gente subregula, é que ele está desacoplado. Então, ele fica ou muito longe ou muito perto. Ele não tem esse balanço da migração. Então, as células elas migram com uma lentidão muito grande. A gente fez time-lapses. E as células ficam realmente empacadas. Elas não conseguem migrar. Porque toda essa mecânica, né, da migração neuronal não está ocorrendo corretamente. Legal. E ainda com relação ao CNPJ, além do posicionamento, da interferência, na verdade, do papel dele na migração celular, com relação à conectividade, altera também o padrão de conexão? Sim. Esse também é um manuscrito que está no forno, que é da aluna de mestrado Pamela, que ela já terminou. E o que ela viu foi que sim, então quando a gente subregula o CNPJ, o que a gente vê, o fenótipo, é que os axônios são mais longos. Olha só que diferente, né? Porque geralmente quando a gente desregula os genes, os axônios sofrem muito. Não, ele fica mais longo. Por quê? O que ela viu é que os axônios ficam com o microtúbulo mais estável. Então, com o microtúbulo mais estável, o neurônio ele consegue estabilizar o crescimento do axônio e crescer mais rápido. Só que não necessariamente isso é positivo, porque o que a gente vê são pistas moleculares sendo dispersas ao longo do ambiente e são bem temporalmente expressas. Então, se o axônio ele cresce muito rápido, muito provavelmente ele não vai encontrar as pistas corretas. Né? Então, o que a gente viu foi isso, que é um efeito de crescimento exacerbado do axônio. Certo, isso é bacana também. Agora, com relação o pessoal perguntou bastante do tipo de morte celular que é causada pelo vírus Zika. Ela é uma apoptose, uma piroptose ou uma necrose celular? Ela parece ser uma apoptose a princípio, porque a gente vê os marcadores apoptóticos e eu não sou especialista em morte celular, eu sei que tem diferentes tipos, mas é isso que eu sei do vírus da Zika, que ele causa uma apoptose. Tá, legal. Agora, eu tenho uma pergunta também com relação à infecção do Zika em animais não pós-natal, mas animais já adultos. Claro, utilizando, por exemplo, esse mesmo modelo que você usou dos animais ABR, do nocaute com interferon gama. Acredito que se fosse uma administração intraventricular também, de um inóculo viral, a gente teria morte celular neuronal, mesmo em animais já adultos? Sim, então essa pergunta é muito interessante, até porque a gente está trabalhando com uma possibilidade, na verdade, estudando a capacidade oncolítica do vírus da Zika. Uhum. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, o que se viu, que foi muito interessante, né, que uma das células mais suscetíveis ao vírus da Zika é a célula tronco tumoral. Né? A célula tronco tumoral é uma das células mais resistentes a tratamentos de quimioterápicos, enfim. E a gente estava usando como modelo a célula do glioblastoma. Então, a célula do glioblastoma é bastante suscetível, que a gente está estudando, assim como outros parceiros, né? A professora Maiana Zatz, o professor Kate, também da USP, a CAID. Eles mostraram com o meduloblastoma que realmente o vírus da Zika ele tem um tropismo pela célula tronco tumoral, e não são todos os tumores, mas principalmente os tumores cerebrais, né? E o que a gente está olhando mais molecularmente é qual o efeito dessa infecção nos glioblastomas, porque o glioblastoma ele é um tumor, ele é um tumor mais agressivo, o tumor primário cerebral mais agressivo. Né? O paciente tem uma sobrevida de média 15 meses, os tratamentos são paliativos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vai depois chegar na sua pergunta. É que para o vírus, né, ser
uma terapia, para a gente pensar, postular nele poder matar a célula-tronco tumoral que origina o tumor, a gente tem que pensar o que vai acontecer com esse paciente com a infecção viral ali, naquele ambiente adulto, né? Então, alguns estudos já publicados, né, com a professora Cláudia Figueiredo, lá da FRJ, mostraram que realmente o vírus da Zika, quando infectado no ambiente adulto cerebral, ele causa uma disfunção na memória. Essa disfunção, ela é temporária. Eles fizeram diferentes testes comportamentais. Na verdade, eles viram que a maior disfunção é na microglia. Na verdade, como a infecção... Não seria uma consequência de uma inflamação, então? Então, eles viram uma infecção direta do vírus da Zika em neurônios. Não é uma parcela enorme, mas viram. Não lembro de morte celular, mas o fenótipo mais expressivo foi a perda de memória. Além de, uma coisa que já estava publicada na literatura também, mostrar que a neurogênese do adulto, por exemplo, nos nichos neurogênicos, né, da zona subgranular do hipocampo, estão prejudicados. Então, ele infecta a célula-tronco neural do adulto, nesse nicho neurogênico da zona subgranular, e desregula a neurogênese adulta. Só que essa neurogênese adulta, ela é importante, mas na verdade há um debate incrível na neurociência qual é a função dessa neurogênese, né? Mas enfim, de fato, sim, o vírus ele altera a neurogênese do adulto, porque ele vai direto no tropismo ali da célula-tronco neural. Eles mostraram que há também infecções nos neurônios adultos, mas essa infecção não parece ser muito abrangente, e o que eles viram de maior efeito foi na memória por conta da disfunção da microglia. Só que esse efeito na memória, ele é reversível. Isso é muito bom pra gente, porque é um efeito que dura 30 ou 60 meses no máximo. Eu acho que, se não me engano, eram 30 dias. Não 60 meses, não. 30 ou 60 dias. Então, assim, o que é muito bom se a gente pensar numa terapia que pode... Realmente, a gente tem que olhar para isso, né, que é um efeito, digamos, colateral do vírus, que pode causar uma diminuição de neurogênese no hipocampo e pode causar uma perda de memória temporária. Sim, deve ter, claro, além desse papel da infecção direta das células, uma inflamação grande que poderia até explicar os fatos iniciais, ao menos, da perda de memória. Tem uns trabalhos mostrando isso. Sim, sim. Só que a gente está estudando agora no contexto de um tumor cerebral, que muda tudo, né? Porque o microambiente ele completamente muda. Então, a gente está estudando justamente o vírus da Zika nesse contexto, no contexto do glioblastoma. E o vírus em si, ele tem tropismo para tipo de glia específico ou ele é bem pleotrópico para microgliastrose? Ele tem um tropismo por célula-tronco neural e células SOX2 positivas, porque o SOX2 é um fator de transcrição que expressa, né, que ativa a expressão de um receptor de integrina, e esse receptor de integrina é importante para a entrada do vírus. Então, eu falei um pouco dos receptores tirosina quinase, né, como o AXL, que foram os primeiros a serem apontados como receptores do vírus da Zika, mas, na verdade, tem outros. E o receptor tirosina quinase foi mostrado que é um pouco controverso, porque se a gente tem um nocaute para esse receptor, o vírus continua infectando. Então, ele não é suficiente, né? Ele é um receptor do vírus da Zika, mas não é o único, né? Então, por exemplo, os receptores de integrina alfa V, beta 5 são também importantes para a entrada do vírus. E justamente as células-tronco neurais, as células-tronco tumorais, as duas células expressam esse receptor com abundância. Isso é bacana também. Bom, Patrícia, eu acho que foram essas perguntas. Eu mesclei com umas minhas perguntas também, porque o tema realmente agora
a integração entre a infecção do vírus e a questão do CNPJ está me intrigando um pouco. Seria algo muito interessante ver a influência direta do vírus na formação centriolar e centrossomo, seria uma coisa muito bacana. Sim. Até porque, assim, não foi mostrado o link direto, né? Mas, assim, o que acontece? Quando uma célula... O vírus, ele causa um arresto do ciclo celular. E quando a célula fica arrestada no ciclo celular, ali ocorre também as malformações do centrossomo, como consequência. Assim como, por exemplo, quando tem uma suprarregulação de genes relacionados a danos de DNA. Por arrestar a célula no ciclo celular, isso desregula o ciclo da biogênese do centrossomo. Então, eu particularmente acho, essa é uma opinião que eu não testei, é só uma hipótese mesmo, mas a minha hipótese é que, por conta o arresto celular é a origem dessa malformação do centrossomo, né? O que a gente sabe é que a gente tem todos aqueles genes relacionados com a microcefalia que estão subregulados, porém, isso pode ser uma consequência, porque você tem menos progenitor, você tem menos células se dividindo, consequentemente, você vai ter menos genes relacionados ao progenitor. Então, todos aqueles genes estão subregulados. Então, para mim, a minha hipótese é que isso é uma consequência. Bacana. Bom, Patrícia, eu te agradeço imensamente, novamente, pela sua imensa contribuição para a gente, mostrando esses dados que são sempre atuais e sempre levantam questionamentos infinitos. Agradeço também ao pessoal que nos assistiu agora, nessa manhã, a professora Miriam e ao professor Camilo por nos convidar para participar deste webinário. E é isso, gente. Desejo um bom dia para vocês e muito obrigado pela participação.